a dupla tão querida. Dr. Roberto Navarro, bem-vindo, nosso nutrólogo. Carolzinha. E nossa Nutri-chefe Malu Lobo, bem-vinda. Obrigada. Na semana especial da vida de vocês, nóis. eu já tô aqui, ó, aquecendo Só também aquecendo. os pais da noiva. Que maravilha. É verdade. Mas, já a gente fala sobre isso, né? Porque eu imagino até que vocês não estejam nem dormindo tão bem de tanta ansiedade. Tá. Vai dando Não uma é verdade, ansiedadezinha doutor assim, Roberto? vai E o sim. nosso papo hoje é justamente sobre isso. Quem não está dormindo bem, quem precisa entender o que está acontecendo. O doutor Roberto vai dar várias dicas. A gente tem uma outra participação muito especial também daqui a pouquinho, que eu já vou contar para vocês quem é. E Malu vem com uma receita que vai ao encontro também para a gente melhorar essa qualidade do sono, né? Totalmente, né? Aliás, a alimentação tem tudo a ver com isso, né, gente? Então, assim, escolhi ingredientes importantes, né? Com alguns nutrientes, né, que o Roberto vai falar agora, aonde você consegue melhorar um pouco da sua ansiedade, diminuir um pouco, né, aí a adrenalina, Sim. né, relaxar a mente. Então, nós vamos falar sobre isso. É uma receita extremamente fácil, É uma tortinha rápida doce. de fazer, dá para você brincar aí, né, até com as frutas todas. E também um chá, Carol, muito especial, delícia. que o Roberto vai falar sobre ele, que é um chá que pouca gente sabe que esse princípio ativo serve para ajudar a dormir. Eba! E é barato, né? Muito barato. Barato e fácil de fazer, né? Olha a tortinha, Essa gente. é a É uma ideia. torta de cereja, low carb, sem açúcar. Exatamente. Delícia. Ainda tem o creminho que a Malu capricha. Aqui é completo. Com todos os ingredientes importantes que o Roberto vai falar agora, né, que vocês vão em casa entender. Então, por isso que eu não vou nem citar muito. Tá. Mas, assim, é importante dizer, Carol, que, assim, é fácil a gente se nutrir, é fácil a gente comer gostoso, saudável e com um objetivo específico, né? No caso, aqui, o sono, né? Melhorar a qualidade do sono. E até já pegando esse gancho, doutor Roberto, para você comentar dos nutrientes, a gente sabe que a alimentação é extremamente importante, mas uma coisa que as pessoas pensam e que não é verdade diretamente, a insônia não é uma doença, né? Ela é um sintoma. Isso, exatamente. Ela pode ser consequência de um monte de causas, né? Possíveis, né? Até um pouco da genética, já se descobriu alguns genes que podem fazer a pessoa ter um ritmo circadiano um pouquinho diferente, né? São mais noturnos, né? Já tem alguns genes envolvidos nisso. Pode ser efeito secundário de doenças também, pode ser um sintoma de uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Pode ser efeito colateral de medicamento também, que às vezes deixa a pessoa com dificuldade de dormir, né? Alguns antidepressivos, alguns estimulantes, né? E pode ser também, obviamente, ligado ao estresse. Aí eu acho que o mundo tá brabo. Aqui a estatística no Brasil é que mais de 70 milhões de pessoas durmam mal, sofram de insônia. Sério? É muita gente. É muita gente. Né? E a insônia, não tem como, ela, quando recorrente, né, muito frequente, está ligada a complicações. Pode o fato de dormir mal, frequentemente mal, aumentar o risco de doença cardiovascular, o risco de doenças transtornos emocionais, levar a um quadro também de depressão, obesidade, demências, né? Sistema imunológico ruim, complica muito. Não descansar, o dia seguinte não funciona, não dá para imaginar. Né? Uma vida que com frequência se repete, então, essa questão da insônia. Exatamente. Vamos começar pelos nutrientes, então. Vamos que lá. daqui a pouquinho a gente vai completar aqui o nosso papo também com quem entende muito de sono, que é o Dr. Rodrigo Santiago, mas eu vou chamar já já. Antes a gente vai colocar na tela aí o que o Dr. Roberto separou para a gente entender como os alimentos e tudo isso, né, que eles nos oferecem também fazem parte da questão aí de estar dormindo bem ou não. Vamos colocar na tela o primeiro. Sim. Tá pronto, Fu? Quando tiver no ponto, então, você me avisa, pode falar. Na verdade, a gente precisa produzir neurotransmissores, né? O cérebro é muito complexo, né? Tem receptores, substâncias produzidas no cérebro que ajudam a gente a relaxar e a dormir. Então, os receptores chamados GABA, a serotonina, a melatonina, são os neurotransmissores que, quando estimulados, né, os seus receptores, o cérebro relaxa e você dorme. Entendi. Só que, para isso, os nutrientes dos alimentos vão ser extremamente importantes. Quais são os nutrientes que são estimulantes da serotonina, né, que são precursores da serotonina, agora né, da melatonina. Vamos colocar aí para vocês verem as do vitaminas GABA. e tudo que o Dr. Roberto separou. Ó. Então, por exemplo, vamos pegar lá o triptofano. O triptofano é o maior precursor da serotonina, que é um precursor da melatonina. A melatonina é o hormônio do sono.
Então, ali onde tem o triptofano, banana, nozes, iogurte, ovos, cebola, peixes. A vitamina B6, ela é fundamental para a produção da serotonina, que é o neurotransmissor que regula o sono. Na lentilha, na semente, eu coloquei a semente de girassol como exemplo, né? Nas carnes, no frango, por exemplo. Frango também. Também tem a B6. O magnésio é um dos grandes estimuladores e receptores GABA. E tem na verdade, tem um neurotransmissor, né? Tem uma parte do neurônio que, se for estimulado, a gente chama de receptores glutamatérgicos. Quando esses receptores glutamatérgicos são estimulados, o neurônio liga, ele fica mais aceso, ele passa a trazer mais excitabilidade. Então, tudo que estimula, diminui a excitabilidade desse receptor glutamatérgico é muito bem-vindo para o cérebro, porque relaxa. O magnésio é um dos grandes otimizadores, né, diminuidores da excitabilidade do receptor glutamatérgico. Por isso que ele relaxa, pode melhorar o sono. Então, magnésio, vegetais verdes escuros, né? Estava ali na tela já. Sementes, feijões, leguminosas, ervilha, grão de bico, soja, riquíssimos em magnésio. Aveia tem magnésio. E até a questão da suplementação, que a gente sabe que hoje é uma possibilidade, tem o melhor horário realmente antes de dormir, né? Sim, se você quer usar o magnésio para fins de melhorar sono, a suplementação pode ser mais à noite. Olha que legal. Né? Na forma de creonato. Né? Aquele respiro que a gente precisa. Exato. Eu acho que tem mais uma tela para a gente colocar aí para vocês, até para a gente entender essa questão dos neurotransmissores também. Essa vitamina B8, pouco falada, que chama inositol, ela também é fundamental para a produção da serotonina. Eu estou falando de serotonina, que é um dos grandes neurotransmissores reguladores do humor e do sono. E a serotonina também é precursora da melatonina. Então, ali na levedura, na linhaça, na couve-flor, na gema de ovo. O zinco é fundamental para todos os neurotransmissores trabalharem em harmonia. Aliás, o zinco é importante para o tempo maior de sono. Uma boa quantidade de zinco, né, circulando no sangue ajuda o sono a se prolongar um pouco mais, né? A ter mais horas de sono reparador. E aí tem suplementos, glicina, taurina, GABA e a melatonina. Exatamente, que você já esses também. São os suplementos que podem ser usados como prescrição. Como prescrição, né? E tem um componente que a gente vai falar já daqui a pouco, encontrado num do chá aí que a Malu vai ensinar a fazer, que é o lúpulo, né? O chá de lúpulo. O lúpulo tem um composto fenólico que tem um nome complicadíssimo, 3-metil, é um nome complicadíssimo, a gente chama de polifenol, é um fenol, que estimula muito a melatonina. É uma imitação da melatonina. E o pessoal acaba não conhecendo, é extremamente barato, fácil de você encontrar nessas casas de chá boa, né? Também pela internet você encontra. E a gente liga muito lúpulo à cerveja, né? Porque é a fermentação. Exato. E é gostoso? Nunca experimentei. Ele é levemente amargo, mas assim, também existe a forma de preparo do chá, né? Às vezes as pessoas fazem o chá de maneira errada e a gente vai falar sobre isso. Mas o chá de lúpulo, ele é uma maravilha para quem está precisando dormir. Olha que legal. E natural, né, gente? Eu vou fazer o seguinte, deixar uma perguntinha para o Dr. Roberto, vou lá e já volto. E vocês participem no @VocêBonitaTV, estamos ao vivo, mande mensagem, não precisa se identificar. Às vezes, né, tem aí um caso que queira contar, que está um pouquinho, né, ali envergonhado até de colocar, porque essa questão, gente, parece uma bobagem, mas não é. Diminui qualidade de vida, aumenta a irritabilidade, faz com que as pessoas possam ter conflitos. Concentração ruim, inclusive, memória péssima. E como é que age tudo bem todo dia? Não, entra em conflito familiar, pode acabar com relacionamentos. Então, assim, precisamos colocar um olhar importante para isso. E aí, quero deixar já, doutor Roberto, uma pergunta para você me responder daqui a pouquinho. Até que ponto, então, os hábitos que a gente tem ao longo do nosso dia, das coisas realmente que a gente pratica e que a gente faz, vão atrapalhar ou vão favorecer esse sono? Claro que a atividade física é uma coisa, é um gasto, né? Então, acredito que no fim do dia a gente fica mais cansada, favorece o sono. Mas tantas outras coisas que a gente tem, né? Desde a hora que a gente acorda, vamos ver o que pode ser uma sabotagem ou não. Volto já, viu? Porque pensando ainda na questão desses nutrientes, da alimentação, faz toda a diferença que você tenha o quê? Uma funcionalidade oral, funcionalidade bucal, um sorriso bonito. Estamos falando da falta de qualidade de sono, né? De insônia, de doenças que podem estar envolvidas nesse caso. Dr. Roberto comentando aqui algumas. Já já a gente tem uma entrada ao vivo que vocês vão gostar bastante. Mas antes,
Deixei uma pergunta importante para você. A gente passa o dia aí, talvez, agindo de uma forma até engessada ou meio que na inércia do que a gente já está acostumado, né, doutor Roberto? A gente vai ter lá a nossa rotina e a gente não para pensar que pequenas coisas do nosso dia podem sabotar o sono lá no fim. Sem dúvida, né? sem dúvida. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O estilo de vida atual, né, Carol, já começa de como o cérebro funcionava, né, lá no primitivo para que a gente funciona hoje, né? Que é um ambiente altamente estressor, a gente acorda já atrasado para o trabalho, muitas vezes não toma o sol da manhã. Aquele boletão. Aquele boletão, o ciclo circadiano. Lá vem aquele boleto te lembrando que chegou segunda. É o estresse do trabalho, na verdade, né? A conta a pagar, tudo vai entrando. Existe o ritmo chamado circadiano, que é regido pela luz do dia e pela escuridão à noite. Isso a gente foi perdendo com o tempo. O que a gente vê na prática? Quanto maior o nível de estresse da pessoa durante o dia, e se ela acordasse com um pouquinho com calma, tomasse uma luzinha do sol, né? 20 minutinhos de luz solar para poder estimular o cortisol, que no início é importante, é um hormônio que é fundamental para a gente ter força, vigor e sair à luta. À noite o cortisol já tem que estar bem baixinho, quase sendo produzido no mínimo para que se produza a melatonina. Então acho que as pessoas estão realmente sob estresse muito frequente. O exercício físico é um grande otimizador de substâncias chamadas de endorfinas, que trazem sensação de bem-estar para o cérebro e relaxamento. Isso varia de pessoa para pessoa, Carol, não é unânime. Tem pessoas que quando se exercitam à noite, próximo de dormir, ficam mais excitadas, não relaxam tanto. Para quem relaxa, fala, nossa, eu faço meu treino à noite e durmo bem, ok. Se não, eu estou treinando à noite e estou dormindo mal, pode ser excesso, né, até de cortisol que a gente produz no esforço também. Enfim, a higiene do sono, Carol, é você começar a se preparar no início da noite para que você durma bem. Então é óbvio, se você chega à noite e vai ligar o computador, vai terminar o trabalho que não terminou na empresa, fica ali na tela, fica com a luz azul, a emissão de luz azul atrapalha a liberação de melatonina. Não vai chegar em casa às 7 horas da noite e tomar um café. A bebida, a cafeína é estimulante. Também. O álcool, ele pode dar início de relaxamento, mas ele atrapalha um pouco a onda REM, que é a fase do sono que se aprofunda e você descansa, né? Guarda a memória, você solidifica a sua memória. Durante o sono REM, a gente repara células no corpo humano. É meio que uma manutenção que o corpo faz no sono, né? Puxa vida. Então tem que tomar cuidado com a higiene do sono também. E durante o dia, procurar se exercer. O ideal seria acordar, fazer um belo exercício físico. Tomar a luzinha de sol, né? Pra gente ter vitamina D, inclusive, que ajuda, inclusive, na saúde cerebral. O difícil e não se estressar tanto. Porque esse horário de manhã, cedinho, a cama tá muito gostosa. Às vezes o que a gente não descansou ali na hora que deveria à noite, a gente quer descansar nesse pedacinho da manhã, né? Só que aí você vive um ciclo, né? Você vive um ciclo, porque aí você dorme, acorda cansado, aí passa o dia cansado. Então tem uma hora que você tem que agir sobre você e falar assim, não, vou levantar mesmo cansado e vou. E aí mudar esse ciclo. Só que tudo depende de uma pessoa. Você. Né? Você que tem que tomar essa decisão, né? Concordo. E claro, né? Deixar a casa ali escura, né? Vai escurecendo conforme o dia vai passando. Exatamente. E ter bons pensamentos. Você não acha? Vocês não acham, gente? Sim, total. Passar o dia pensando coisa boa, comportamento. Né? Eu acho que isso vai dando uma acalmada. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar... Muito legal, tô super feliz, tô com saudades, ele não tá ao vivo aqui junto com a gente. É o pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, que está com minha amiga Camila Galete. Um beijo para vocês, bem-vindos. Hoje, Dr. Rodrigo, que entende muito de sono, que trabalha com isso, que já mostrou aqui tantas possibilidades ao vivo, vai contar um pouquinho mais para vocês quais doenças, então, podem estar associadas e o que já existe como tratamento, né, doutor? Bem-vindos! Tudo bem, Carol? Muito boa tarde para você, minha amiga, Dr. Roberto, Malu. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Boa tarde, gente. Obrigado por estarem aqui agora na minha casa. Não né? é? Eu estava sempre na casa de vocês, agora vocês estão na minha casa e entrou na casa de todos vocês telespectadores. É uma honra poder falar com vocês agora.
e falar sobre essa doença que é extremamente comum, mais do que pensam. Pois é, e ele estava me falando, Carol, inclusive, que 1 a cada 3 pessoas tem problemas de apneia, então é muita coisa. Aqui na cidade de São Paulo tem um estudo de 2016 mostrando isso. Tem até um grande professor, um médico sensacional, chama Dr. Geraldo Lourenço, vou fazer até citação a ele. Quando a gente assistia a aula, ele sempre falava assim, tá, num congresso, né, falou, olha para um lado, se a pessoa do seu lado não tem apneia, se a pessoa do outro lado não tem apneia, é você que tem. É você que tem, olha então, só. uma a cada 3 pessoas aqui em São Paulo, capital, tem apneia do sono. É muita coisa. Impressionante. Agora, me explica um pouquinho, qual é a diferença entre apneia e hipopneia? Como é que é isso? Vamos lá. A gente vai falar basicamente da síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Que é onde a gente vai ter uma dificuldade de entrar o ar nas nossas vias aéreas. E aí, com isso, falta oxigenação. Quando a gente tá... Agora eu vou fazer a coisa esquisita e engraçada, tá bom? Quando a gente está dormindo e a gente está roncando. Pensa que para roncar o ar, onde o ar que devia passar, está sendo mais apertadinho e vai tendo menos passagem de ar. Isso é hipopneia, porque está indo menos. Certo. Agora aquela pessoa que ronca muito e de repente dá uma parada, daquelas engasgadas. Não vale dar risada de mim, hein? Então assim, tá lá roncando. De repente... Parou. Aí daquelas engasgadas, isso é o cérebro falando para acordar. Pelo amor de Deus, você tá sem respirar, tá sem oxigenação. Tem que respirar. Tem que respirar. E essa parada é a apneia. É aquele momento que a pessoa que está dormindo do lado quase infarta também, né? Porque quando a gente vê o nosso parceiro ou parceira sem respirar, realmente dá, né, um medo ali. Agora, quais as consequências de não tratar a apneia? Nossa, bom, a gente sempre fica levando isso na parte da brincadeira. E eu acho que a gente tem que trazer com leveza, sim, claro. Tá? Mas vamos de mais leve para mais grave. Certo. Primeiro que você vai acabar perdendo o seu quarto com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, né? Porque vai acabar dormindo longe e aí vai ter que parar de dormir com a pessoa, porque a pessoa atrapalha a não tá relação. Dormir. Exato. Falando em atrapalhar a relação, impotência sexual. Olha só. Da disfunção erétil. Como a pessoa não dorme bem, inclusive o Dr. Roberto estava falando brilhantemente sobre essa questão, a imunidade da pessoa vai pro saco, gente. Piora a imunidade da pessoa, porque ela não está tendo sono reparador, ela não está descansando, não está recuperando as energias, e aí ela também acaba tendo uma imunidade pior, tem mais chance de ter infecções. Eu já bati o carro, né? Quem já viu a outra vez que a gente fez a pauta disso, eu tenho a apneia do sono, e antes de eu fazer o diagnóstico, antes de eu tratar, eu já bati o carro. Tá? Então, acidente de trânsito. Né? Inclusive, a gente está em maio, o maio amarelo tem a ver com isso também. Também que é um alerta, trânsito, né? Então, Exatamente. a apneia do sono tem muito a ver. Tá. E a gente entra com os problemas mais graves, inclusive, como problemas cardiovasculares. Aumento de chance de ter taquiarritmias, hipertensão arterial descontrolada e o tão temido AVC, né, o derrame cerebral, e infarto. Olha, então são problemas extremamente graves, precisa tratar, mas para isso precisa ser diagnosticado. Você inclusive tem um aparelho aqui que você vai mostrar, que é uma das formas de fazer o exame e identificar esse problema. Exatamente, a gente tem várias maneiras de fazer o diagnóstico, a gente tem até alguns questionários que a gente passa para o paciente para nos responder, e o mais conhecido era fazer o teste a polissonografia, muitas vezes no Instituto do Sono, em algumas clínicas que você vai isso, até lá, você dorme. Vai lá até lá, dorme. É um exame extremamente útil, tá? Muito bom. Só que a gente sabe que às vezes não é tão prático. E hoje em dia a gente tem uma praticidade que a gente precisa de praticidade no nosso dia a dia. É verdade, com certeza. E esse aparelho eu acho muito interessante porque ele é pequeno, vocês estão vendo. A gente conecta aqui, eu costumo falar igual o jogador de futebol, né? Quando ele está correndo. Conecta aqui. Do outro lado vem um oxímetro de dedo. A gente vai olhar como que fica a saturação, e aqui também conecta um catéter nasal, aquele que as pessoas usam oxigênio. Não vai ter oxigênio, é só para ver se a pessoa está respirando. Entendi. A pessoa dorme na sua cama, a cama da sua... Em casa mesmo. Tranquilo. E aí dorme, faz o exame, essa noite vai ver se está realmente parando de respirar, se está respirando direitinho, vai ver como está a saturação de oxigênio, porque a gente vê queda de saturação de oxigênio absurda, tá? E está vendo se a pessoa para de respirar também. Entendi. Identificado esse problema, quais são os tratamentos? Existe cirurgia, por exemplo? Boa pergunta. Existe, né? Quando a gente tem um caso de apneia leve e a pessoa tem alguma alteração otorrinolaringológica, ela tem que treinar para falar esse nome, Tem que treinar. Né? Tem alguma alteração estrutural nessa parte, e isso tem muito a ver com a apneia do sono, aí muitas vezes o médico, o colega otorrinolaringologista, vai avaliar se tem indicação de cirurgia. Tá. Se o quadro é leve, ele fazendo a cirurgia geralmente até cura.
Mas se é um quadro grave para moderado, geralmente melhora bastante, mas dificilmente tem essa cura. Tá. E a outra questão também é peso, é muito relacionado a peso. A pessoa tem sobrepeso, tá obesa, ela precisa perder peso. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Vai emagrecer. Não é de um dia para o outro, enfim, enfim, exatamente. Então, se sabe que tem que tratar. E aí o que acontece? Se a pessoa tem um grau grave, acentuado, moderado, ela emagrecendo, ela fazendo a cirurgia, ela vai diminuir, vai melhorar. Mas se ela tem leve, de repente pode até curar. Entendi. Agora, qual que é o tratamento não cirúrgico? CPAP. Se chama CPAP. É o Me CPAP. explica um pouquinho. Aqui a gente tem os aparelhos, né? Que esse aparelho, o problema é mecânico, né, pessoal? Então, como eu falei, para de passar o ar. Então, entra o ar com o oxigênio quando a gente está respirando e aí falta oxigenação no nosso corpo. A gente precisa de alguma coisa para empurrar mecanicamente mesmo. Então, não é nada de ligar em oxigênio, não. Ligar na tomada porque tem ar comprimido e vai empurrar. E aí, o que vai acontecer? Esse aparelhinho, no caso, esse aqui, vai ter água para umidificar, para o ar não chegar senão ressecando. fica resseca. Exato. Tá. E esse aqui é um portátil, para poder as pessoas que viajam muito, pode ser muito interessante. E aí vai escolher a melhor máscara que vai melhor se adaptar ao paciente. Temos vários tipos de máscara, que eu trouxe 3 para vocês verem. Né? E aí, por exemplo, essa aqui sai pela frente, claro que é uma traqueia um pouquinho maior, que a gente chama de traqueia, e vai acoplar ao aparelho. Ou, no caso, esse aqui também vai ter uma traqueia e vai acoplar. Esse aqui, no caso, ó, vem por fora, vem por trás assim da cabeça e vai acoplar. E aí, cada máscara vai ser de uma maneira diferente. Algumas são só pelo nariz, outras pega o nariz e a boca. Eu vou dar um exemplo aqui, dar até um beijo para minha mãe, o mês das mães, inclusive, né? Isso, verdade. A minha mãe, para até humanizar para vocês, ela usou, vocês né? verem, ela tem a apneia do sono e ela teve que testar umas 3 máscaras para se adaptar melhor. Então, isso pode acontecer. Agora, ela melhorou muito, ela já percebeu uma melhora absurda na primeira noite dela, porque ela já acordou até mais cedo pensando que tivesse dormido mais, de tão bem que ela dormiu. Então, não se trata de quanto tempo você dorme, e sim da qualidade desse sono. Agora, é só um médico que pode prescrever o CPAP. Ah, sim, né? A gente vai ver através do exame, fazer o diagnóstico. A gente fez o diagnóstico, a gente vai avaliar qual que vai ser o melhor tratamento. Às vezes o paciente precisa sim usar o CPAP, precisa fazer a cirurgia com o otorrino. Ou às vezes precisa usar o CPAP, claro, a gente orienta de emagrecer. Vai de casa a casa. Eu falei de obesidade, mas tem gente que é magra e tem a apneia do sono. Né? Claro que quanto maior o peso, maior a chance de ter. Mas também temos pessoas que têm o peso dentro do adequado, dentro do ideal, e tem alguma alteração estrutural e precisa tratar. O médico vai avaliar qual que vai ser o melhor tratamento para o paciente. Então não dá para saber se eu vou usar esse aparelho a longo prazo, a vida inteira, ou só um período, depende então de cada paciente. Da causa, principalmente se essa causa vai ser corrigida. Exatamente, o grau, né? Leve, moderado, acentuado, e a causa, né? Se é um problema mais estrutural, anatômico, principalmente parte de otorrino, se fizer cirurgia, tem grande chance de melhorar. No meu caso, eu emagreci 25 quilos, a minha apneia era leve, resolveu. Quando dá uma chutada na jaca e dá uma piorada, porque eu engordo, já dá para perceber. Então, no meu caso, tem a ver com peso. No caso da outra pessoa, pode ter a ver com alterações estruturais que não tem cirurgia e tem que usar sempre. Entendi. Então, cada caso vai depender de cada paciente. Precisa ter algum travesseiro específico para usar esse aparelho ou para você dormir melhor? O travesseiro influencia o colchão? Não, nem sei. Não para esse aparelho, diferença. não tem diferença. Claro que dependendo da pessoa, pode ter uma necessidade de uma adaptação melhor. Tá? Então, para isso, em alguns casos, a gente precisa realmente fazer um acompanhamento multidisciplinar. Existe uma especialidade da fisioterapia do sono, que nos ajuda muito e que me ajuda muito. Às vezes eu tenho um paciente, como eu falei da minha mãe, que precisa de ter uma melhor adaptação, eu vou sempre discutindo, fazendo essa discussão multidisciplinar para ver qual que vai ser a melhor estratégia a ser tomada. Mas geralmente a questão de cama, a questão de travesseiro não tem problema. As pessoas falam muito assim, é incômodo, é barulho. Gente, incômodo é você não dormir bem e acordar mal. E barulho é você ficar roncando. Pois então, e quem está do lado também, né, que também não consegue dormir, enfim, é um assunto muito importante. Eu agradeço muito a sua participação, por ter nos recebido aqui. Espero que a gente tenha falado um pouco do assunto. Claro que tem muito mais para se falar, mas o importante, tem alguma dúvida, percebeu alguma coisa em você ou no seu parceiro, consulte sempre o seu médico, não é isso, doutor? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado eu. Até a próxima. Carol, é com vocês aí no estúdio. Um beijo, até mais.
Obrigada, Cá, obrigada, doutor. Olha, sempre um prazer te receber. É uma simpatia, né? É bacana demais. E eu acho que é exatamente isso. Olha quanta coisa a gente tem, né? Quanto tratamento, quantas possibilidades. Gente, tem que ir atrás do diagnóstico. Não dá para continuar sofrendo. É muito ruim, diminui muito a qualidade de vida. Então, vou deixar o contato para vocês do Dr. Rodrigo, que é o Dr. Rodrigo Santiago, tudo junto. Doutor abreviado, tá? Doutor abreviado Rodrigo Santiago, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho desse grande médico, grande amigo. Um beijo, viu? Obrigada, Cá. Arrasou. Grande aula aí do doutor. Mas olha, do lado de cá, daqui a pouquinho tem o quê? Tem receita da nossa NutriChef Malu Lobo. É uma tortinha de cereja, gente, presta atenção, sem açúcar, fofinha, que ainda vai acompanhar um chazinho, que é o grande segredo para melhorar o nosso sono. Dr. Roberto vai responder perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Podem mandar, que estamos ao vivo. Todas as dúvidas, gente, não deixa pra lá, não. Aqui a gente tá falando de qualidade de vida extremamente importante. De volta com o nosso Você Bonita. Que delícia! Esse programa é muito animado, né? Muito a gente bom. fala de coisas que são problema, mas eu acho que o bom humor é que traz muitas vezes as soluções, né? Total. Doutor Roberto junto com a gente, nosso quadro Sabor e Saúde, nossa NutriChef Malu Lobo também. Estamos falando sobre a perda da qualidade do sono, a insônia, problemas que podem estar causando tudo isso e que estão diminuindo não só a qualidade de vida, mas trazendo aumento de peso para muita gente e outros problemas de saúde, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Doenças ligadas à insônia crônica, infelizmente, uma realidade. Então, vamos caprichar aí no sono com estilo de vida adequado e alimentação adequada. Agora, hoje é segunda-feira e nada mal um docinho sem açúcar. É a dica da Malu, uma tortinha de cereja, gente. Sabe que assim, que fica molhadinha, delícia, para você acompanhar com o chazinho que Malu vai nos ensinar também, que é um segredo para você dormir melhor. Vamos lá? Alimento conforto, né? As pessoas amam, então isso é muito interessante. A gente usar o alimento de uma maneira diferente, né? Que é além de nos alimentar, nutrir da maneira correta para atingir esses objetivos. Eu vou começar, Carolzinha, falando com você de casa e vocês aqui sobre o chá de lúpulo, né? É uma bebida reconfortante, né? É uma bebida com propriedades que ajudam a dormir, né? O Roberto vai falar mais sobre isso. Então, ela é um pouco sedativa, diminui a ansiedade. Então, ela é bem legal. Você encontra o lúpulo, né? Ó, tá aqui. As pessoas ligam muito o lúpulo à cerveja, tá? Mas não, nós vamos usando aqui, ó. Ops, deixa eu virar aqui. Sequinho, né? Ó, sequinho, desidratado. E aí, eu vou usar uma colher de sopa, tá? Para mais ou menos 1,5 xícaras de água. Tá. O que acontece, Carol? Eu não posso esquentar a água junto com o lúpulo, porque ele vai ficar muito amargo, ele vai oxidar. Então, como é que a gente faz? A gente coloca a água para esquentar. Quando ela começa a borbulhar, eu retiro da água, eu coloco o lúpulo ou qualquer chá que eu vá fazer. Tá. E eu vou abafar e vou deixar aqui de 10 a 20 minutos, para que faça a extração dos componentes ativos que eu preciso. Se a gente quiser fazer mais chá, a gente vai aumentando essas quantidades que você passou. Uma colher de sopa para cada uma xícara e meia de água. Você pode até fazer para uma xícara de água, mas ele fica muito forte. Então, acho que 1,5 xícaras fica legal. E aí, Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco do lúpulo para o pessoal de casa. Ele tem o componente fenólico, né? Que é uma imitação da melatonina, eu diria. Ah, que legal. Ele estimula a serotonina também e tem uma propriedade parecida com a melatonina. Então, pode ajudar na qualidade de sono, sim. Que horário, doutor Roberto? Próximo de dormir. Ali. Próximo de 1 hora antes, né? Um chazinho depois do jantar. Né? Tem que ser um jantar leve também, né, gente? Nada de fazer aquela refeição que vai exigir do aparelho digestivo uma digestão, porque o aparelho digestivo tem que estar em repouso durante o sono, senão o corpo não relaxa. Então, nada de uma refeição extrema no jantar. Aí, principalmente com muita proteína, né? Muita proteína animal. O excesso de proteína e gordura animal não é legal, né? É a hora de fazer uma refeição mais leve e um chazinho de lúpulo. E essa 1 hora que você colocou antes é bacana porque vai melhorar a qualidade do sono, induzir então ao sono e ao mesmo tempo não vai atrapalhar porque a pessoa vai conseguir fazer o xixi antes de dormir e não vai ter que ficar acordando. Tirou as palavras da minha boca. Não é isso, gente. Tomar tirou muito as palavras chá da minha de boca. dormir, não, aí vai acordar nas madrugadas. Acordado, não é legal. Aí uma você vai querer fazer xicrinha, uma xícara. Uma xícara. Exatamente. 1 hora antes do horário que você for dormir.
Bom, vamos lá. começar a receita da Malu daqui a pouquinho. Vou lá e já volto, certo? Ela tá ali já cortando a cereja. Essa fruta, vamos combinar? Que fruta maravilhosa, né? Rica em triptofano, né, Roberto? Coisa A gente está boa. usando ela pelo princípio ativo. Olha que delícia, que fresca. Bom, já a Malu conta o segredinho dessa tortinha que não tem açúcar, tá, gente? Quer matar a vontade do doce? Seja segunda-feira, seja no final de semana, aproveita essa dica. Agora, vamos lá. Iniciando, então, essa tortinha da Malu. Poucos ingredientes, vocês não acreditam. Quando eu bati o olho ali, eu falei, não tô acreditando que é só isso. É só isso. Vamos lá. E a gente está usando, né? Eu só queria falar só uma coisa. As pessoas às vezes se preocupam em comprar comida saudável e esquecem que na forma de cocção, no preparo do alimento, às vezes você pode estragar. Então é importante sim, viu, gente? Tem que prestar atenção onde você está cozinhando. Eu estou usando aqui a cereja pela propriedade dela nutricional, que é o triptofano, tá? A gente sabe que o preço dela não é tão acessível, gente, mas existe aquela cereja do mato, aquela cereja do Brasil também, que ela vai ter a mesma propriedade. Lá em Minas, por exemplo, a gente encontra fácil, né? Então, assim, é só você buscar. Eu vou tirar aqui o carocinho, tá? O morango não tem, doutor Roberto? Não, é mesma o princípio quantidade ativo, não. É a melhor fruta, é a melhor opção. Então eu tiro aqui todo o carocinho da minha cereja, né, gente? Não vai me servir essa cereja com caroço, não matar ninguém. Não pode. Vou colocar aqui um pouquinho de limão, né, de suco de limão. E um pouquinho, gente, também do meu adoçante, eu estou usando o eritritol, né? A gente teve aí até uma polêmica agora com os adoçantes e tal, e o eritritol é um dos que a gente pode usar, né? Ele é um poliol, ele quase não traz nenhum problema digestivo, tipo o xilitol, que às vezes dá um pouquinho, né, de... Então é isso, eu vou deixar isso aqui e vou começar a minha receita. A massa. A massa da Olha minha essa receita, massa. que não tem muita massa. Estou usando aqui, gente, um creme de ricota, tá? Sem lactose. Poderia ser aqui, por exemplo, a gente para substituir um tofu soft, sem problema nenhum, tá? Só que eu estou usando um produto lácteo pela propriedade dele, pelo triptofano. Também. Sim, né? Exatamente. Estou usando ovos, que se vocês forem pensar no que o Roberto falou também. Sim, que tem vitamina... Tem o triptofano, B, né? tem as vitaminas do grupo B. Isso. Estou usando aveia, zinco, magnésio, farelo de aveia. E o farelo. Isso. Ou seja, além de trazer os nutrientes importantes para a minha qualidade de sono, também vai ajudar o quê? Na minha saciedade. Porque tem gente que tem mais fome à noite, né? Então, também estou trabalhando isso. Aí, a cara daquele horário, assim, às 5 da tarde, uma vontade de um docinho. Aí, ao invés de fazer o cafezinho, faz o chá e coloca esse bolo da Malu. Sem açúcar, acho que vai ser uma boa. Show de bola. Daquela... E aqui eu tenho também, eu acabei de colocar aqui, quem não viu, um pouquinho de óleo de coco, tá? E aí eu vou misturar essa massa, ó. Ela vai ficar uma massa um pouco mais grossa, tá, gente? Ó. Aí. E daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @você bonita também. Misturei. Gente, aquela famosa receita de preguiçoso, de verdade. Não Muito tem, fácil, Malu. Não tem, gente. É só você pegar os ingredientes e você misturar. Ó, massa tá pronta, tá? Mentira, que eu esqueci, claro, né? Do adoçante. Aí, vai na Ela tem que ficar massa doce. e vai na cereja. Vai um pouco na cereja, que é para poder fazer a maceração, para poder extrair, ela dar uma derretidinha aqui, ela começar a sair o suquinho dela. Mas essa massa vira salgada aqui, também, hein? Super vira salgada. Você pode fazer ela tanto doce quanto salgada. Adorei. Vira um pãozinho. Vira um pãozinho, Também. Carol. Adoro as receitas da Malu, gente, porque tudo vira É tudo. tudo versátil. Só tem ingrediente bacana, Tá saudável, pronto. acabou. Exato. Ó, você pode fazer forminhas individuais, como eu fiz, ou você pode fazer também uma forma maior. Tá. Mais ou menos de 20 centímetros, tá? Não rende muito. O que eu vou fazer, gente? Ó, forminha, vou colocar a minha massa aqui, ó. Fica uma massa, um creminho, gente. Não cresce muito, tá? E ó, vou pegar aqui um pouco dessa minha cereja, que o correto aqui, Carolzinha, era a gente deixar ela aqui mais ou menos por 20 minutos, tá? Que aí eu conseguiria macerar melhor. Ó, montei, tá pronto. Eu vou levar ao forno, tá? Nessas forminhas menores, eu vou levar mais ou menos 20 minutos, 25, tá? Na forminha um pouco maior, eu vou ter mais ou menos 30 minutos. Mas aquele testinho do palito, tá, gente? Ó, coloquei,
forno 180 graus, tá bom? Fechou. É isso. E vai para o forno. Ah, vai sair essa delícia. Vai sair uma nova. Coisa boa, tá bonitinho demais. Tem perguntinha do público pra gente colocar agora ou daqui a pouquinho? Agora vamos lá. Quem escreveu pra gente? Roseli, um beijo, obrigada. Eu não consigo entrar em sono profundo e custo muito a pegar no sono. Durmo umas 2 horas e acordo. Depois é difícil pegar no sono novamente. É a insônia inicial, né? Porque tem 3 tipos de insônia. Aquela que a pessoa deita e não consegue iniciar o sono, né? Aquela que começa a dormir bem, mas no meio da noite acorda, que é a insônia intermediária. E aquele que vai dormindo bem, mas acorda umas 5 da manhã e não consegue dormir mais, que é a insônia terminal. Para todas elas, a higiene do sono vai ser sempre importante, né? Tem que ver se no caso dela está ingerindo algum alimento excitante, né? Cafeína, como é que está a questão hormonal dela também. Hoje a gente avalia o paciente de uma maneira integral, né, Carol? Às vezes eu peço curva do cortisol para o paciente na consulta, que é dosar o cortisol de manhã, dosar no finalzinho da tarde, às vezes dosar também às 11 da noite, para ver se ele está tendo a queda do cortisol correta ao longo do dia ou se esse cortisol está persistindo alto. Aí se tiver, está atrapalhando o sono, óbvio. E é até involuntário, ser fisiológico do que está acontecendo, a pessoa nem exatamente, imagina. Às vezes não percebe. Então tem que avaliar, colocar os alimentos a seu favor, fazer a higiene do sono, né? Procurar fazer o exame de polissonografia, às vezes também é importante, né? Com um profissional adequado, para colocar em ordem, porque não está dormir só 2, 3 horas, não. O mínimo são 6 horas. 6 horas mínimo de sono que a gente considera adequado. Você sabe que assim, até, bom, cada um com o seu hábito e comportamento. Não vou dizer pra vocês que eu não gosto, eu amo televisão, eu amo trabalhar em televisão, vocês imaginam que eu amo assistir TV. Então, por exemplo, ontem teve jogo de basquete, a gente fica mais pilhado assistindo algumas coisas, algumas séries. No entanto, eu tenho colocado a leitura antes de dormir e é impressionante como vai te dando uma tranquilizada ali, a leitura, né, doutor Roberto? Entendi. Vocês sentem Vai dando mais isso, sono, assim? né? Eu também. Você vai indo e A Malu tal. só consegue dormir quando ela está lendo. Ela vai lendo, aí vai relaxando. Claro que dependendo da leitura que você escolher, também não vai ser adequado nesse horário. Não, lógico. Mas eu acho que pode ser uma coisa, já que a gente está falando de comportamento. Ai, que bonito, gente! Ainda para comer até no café da manhã, adorei. Mas assim, eu acho que vale todas as tentativas, né, doutor Roberto? Eu acho que o que não pode é deixar o negócio desandar e não dormir, gente. Não. Sono é o primeiro, eu falo, o primeiro remédio, às vezes, é uma noite de sono bem dormida. Para a nossa saúde é fundamental. Então, procure ajuda sim, porque a insônia, de vez em quando dormir mal, tudo bem, faz parte, mas com frequência, virou rotina, aí procura ajuda. Procura, porque senão vai ter um monte de problema de saúde por trás disso aí. Enquanto o Malu tá servindo, tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente? Ai, Darclay, obrigada, querido. Há algum alimento que contenha melatonina naturalmente? Olha, há algumas sementes de alguns frutos, a própria cereja, sabe aquele pretinho que fica na casca da banana? Aquele escurinho que vai amadurecendo, formando, ali tem pigmentos que são similares à melatonina, não é a mesma estrutura. Tá. A melatonina é um hormônio produzido no nosso cérebro, né? O que a natureza nos dá são substâncias parecidas bioquimicamente com a melatonina. Que legal. Então tem um efeito bioquímico similar. Então, geralmente, a melatonina que as pessoas compram para usar, inclusive, que hoje é autorizada no Brasil, são extraídos de pigmentos de alimentos, de frutos, de sementes. Pode ser que extraia de uma cereja, de uma casca de banana, de alguns frutos específicos, né? Mas tem sim, por isso que tem que, um chazinho de casca de banana, eu já ouvi falar também que tem um efeito muito interessante no sono também. É verdade, se a gente tem o suplemento é porque ele é retirado de algum lugar, né? Exatamente. E é de origem natureza, vegetal. né? É Muito de origem bom. vegetal. Tem mais perguntinha do público que Malu tá ali caprichando, ainda tem raspinhas de limão. Só. Melissa, obrigada, um beijo. O sono REM, que o doutor mencionou, é quando a gente sonha? Na verdade, isso é um pouco confuso. Não, na verdade, a gente sonha quando está superficializando o sonho. No sonho, na onda REM mesmo, profunda mesmo, o cérebro está em completo repouso, tá? Então, assim, é óbvio, gente, se for falar, as fases do sono é bem complexo. Tem a fase 1, fase 2, a zona REM, que depois é dividida em 3 fases, né? REM 1, REM 2, então é bem complexo, mas no sono profundo mesmo, a gente geralmente não está sonhando, no sono profundo não. Depois, quando começa a superficializar, que você sai do REM, começa a não superficializar para onde acordar, é a hora que o cérebro descarrega as imagens, que a gente sonha, né? Tudo aquilo que passou na sua cabeça durante o dia. Mas vocês acham agora, enquanto eu experimento essa delícia, vocês me contam,
que uma das... chá de o chazinho, lúpulo. esse eu quero experimentar. Delícia. Uma das coisas que faz com que a gente perceba que a gente não tá dormindo bem, porque às vezes, não é que você acorda e fica assim, ó, com o olho aberto tal, e você se lembra que você não dormiu. Às vezes você não dormiu bem e simplesmente não ficou ali girando acordado. Enfim, não atingiu um sonho REM, todas as fases. Vocês acham que a melhor forma ainda de interpretar tudo isso e procurar ajuda é acordar e se sentir cansado? Sim, matou a charada. É isso. Matou a charada. É o alerta. Sem dúvida. Concentração ruim, sonolência diurna. Quem tem apneia do sono, viu o colega falando, doutor Rodrigo, que dormiu no trânsito. Então, pessoas começam a ter concentração péssima, irritabilidade, sensação de fadiga vespertina, final do dia. Ou acordam já cansados e se arrastam durante o dia. Óbvio que teu sono está ruim. Porque um sono reparador, no outro dia você acorda legal, concentração fica boa, memória fica boa, você tem um bom rendimento durante o dia. Não compromete seu dia a dia, né? E cada um vai ter de forma individual, né, gente? Tá uma delícia, hein, Malu? Muito Nossa, bom. fica bom. Tá muito Eu já tô bom. comendo também. Não, tá muito bom. De forma individual, quanto precisa Sim. dormir por Sim. noite. Tem gente que fica muito bem dormindo 6 horas. Sim, sim. Eu preciso dormir 8. Você, doutor Roberto? Sim, Eu entre também. 6 a 8. Eu com 6 horas de um sono bem legal, porque fechar o olho e achar que está dormindo não é sono. É. Você pode estar ali rolando na cama, mas 6 horas, para a maioria das pessoas, 6 horas costuma ser o mínimozinho, mas o ideal é ter 8. 8, O né? ideal é ter 8. Eu tenho que agradecer. Pode falar. Só falar uma Diga. coisa. Eu finalizei, gente, com o iogurte, Nossa, pouco muito de bom. iogurte, tá? Eu deixei ele desassorar. Iogurte, um pouquinho de raspas de limão e um pouquinho de mel. Delícia. Tá? Olha, eu vou Que falar. aí você come junto, como se fosse com um sorvetinho, tal, porque essa torta ela pode ser servida quente. Então ela fica muito gostosa, Malu, gente, ó. tá? Não tá uma delícia? Muito bom. Gente, dá pra usar Café assim. da manhã. É. Não, Café então, e da essa manhã, pauta docinho foi da sobre o sono e nós Uma usamos delícia. a cereja. Mas você pode fazer com outras frutas, pode fazer com maçã, pode fazer com qualquer fruta que você queira, tá? Essa eu vou falar para os Exato. meus pais. vão Mas pro adorar sono também. tem que ser cereja. Bom demais. Agora, Delícia. vou deixar o contato desses amados que quinzenalmente estão aqui no nosso quadro Sabor e Saúde. Doutor Roberto, você encontra no @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto lá no Instagram. Perfeito. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto Tamo com junto. as lives. Essa semana é casamento da sua filha, vai ter live? Não sei, vamos ver se eu Gente, consigo perdoa fazer. ele essa semana. Perdoa ele, que ele é o Eu pai acho da que não- noiva, eu meu acho que Deus. não- que não É o vai Eu pai acho da que eu vou noiva. conseguir, eu acho que eu vou conseguir sim. Ou Muitas- terça ou quarta, a gente vai dar um muitas jeitinho. emoções. Muitas Ó, emoções. tudo de bom, viu? Você Obrigado, sabe que eu tô querido. sempre Obrigado, tô viu? tão feliz. Ai, Não, e a Obrigado. gente vai se ver lá, né? Olha lá. Se Deus E a quiser. mãe da noiva, vai lá no Instagram da Malu, que é @NutriChef Malu Lobo, tudo junto. @NutriChef Malu Lobo, tudo junto. Já encontra o trabalho Tudo dela. junto. Elas parecem irmãs, né? Você e a Duda, é uma loucura. Um beijo, aliás, pra sua filha, família Obrigada, linda. obrigado. E até Carolzinha. breve, Até nessa breve. semana Se cheia de Deus emoções. quiser. Um beijo. Até a Aguardamos próxima, você. gente. Maravilhoso. Pode guardar o meu que eu vou comer daqui a pouquinho. É legal isso, né? Vocês sabem que assim... Tem várias coisas que vai tirando a gente um pouquinho do conforto, da nossa zona de conforto, ou até nos dando ansiedade além da